Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no dia 25 de março e neste dia a Igreja celebra a solenidade da Anunciação do Senhor. A liturgia da palavra propõe-nos as seguintes leituras. A primeira leitura é da profecia de Isaías, capítulo 7, versículos 10 a 14 e capítulo 8, versículos 10. O Salmo é 40. A segunda leitura é da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículos 4 a 10. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Caríssimos, a solenidade da Anunciação do Senhor é a celebração do grande mistério cristão, o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Hoje, os missionários do Verbo Divino, também conhecidos como verbitas, aos quais eu pertenço, celebram a sua festa titular. A data de 25 de março está em função do nascimento de Jesus, que é celebrado exatamente 9 meses depois da Anunciação. O relato do Evangelho de hoje deve muito às imagens e profecias do Antigo Testamento. Mesmo assim, apresenta uma simplicidade encantadora que esconde a grandiosidade da ocasião. O Evangelho de hoje tem lugar na casa de uma jovem, numa cidade obscura e desprezada por muito, Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a expressão muito conhecida nos evangelhos. A Anunciação é vista como o cumprimento de uma profecia que se encontra em Isaías e que constitui a primeira leitura de hoje. Quem é o rei Acaz que aparece na primeira leitura de hoje? Entre os reis que foram considerados maus, o rei Acaz de Judá destaca-se, era mesmo mau. Ele reavivou a prática bárbara e pagã de sacrifícios humanos. O segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 3, diz-nos: Acaz chegou até passar pelo fogo o seu próprio filho, como faziam os reis de Israel, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Ele também seguiu outros costumes pagãos das religiões idólatras. Quando o rei da Síria e o rei de Israel atacaram a capital de Acaz, que era Jerusalém, ele mandou mensagem aos assírios, dizendo: eu sou o teu servo e o teu filho. Vem e salva-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Ele pegou os tesouros do templo e os enviou como um presente ao rei assírio. Ele também fez uma cópia exata de um altar pagão que viu em Damasco e o colocou no templo e removeu o altar de bronze do templo para um lado. Nesse novo altar pagão que ele colocou, ele ofereceu sacrifício à maneira assíria, derramando sangue sobre o altar. Então, isso nos faz compreender mais ou menos quão mau era o rei Acaz. É a esse rei Acaz que a profecia de hoje é dirigida e tem os seus efeitos no futuro imediato de Israel, mas ao mesmo tempo não deixa de ter implicações que vão muito além de um futuro imediato. A leitura começa com o Senhor, pela boca do seu profeta Isaías, a exortar Acaz
para pedir um sinal a Deus, que Acaz nega para não colocar o seu Deus à prova. Independentemente disso, Deus promete um sinal. Este sinal, embora pareça que Isaías estava a falar sobre o sucessor imediato de Acaz, que foi o seu filho Ezequias, a natureza da profecia e o nome simbólico dado ao futuro herdeiro indicam que o profeta estava a falar mais do que algo imediato. Uma intervenção mais decisiva, abrangente de Deus e o estabelecimento do reino messiânico. Meus irmãos, minhas irmãs, Acaz representa a humanidade perdida em pecado no seu orgulho e egoísmo. Muitos na nossa sociedade comportam-se como Acaz. Não buscam a Deus verdadeiro, mas, por causa da sua ganância, orgulho, para subirem na vida, para adquirir mais poder ou para permanecer no poder, vão atrás das práticas curas e ocultas, prejudicando e sacrificando a vida dos outros, que muitas vezes são os próprios familiares e amigos com quem comem, bebem e convivem. Essas tendências entre nós têm semeado muita desconfiança e um ambiente de insegurança e falta de paz. Mas a festa de Anunciação mostra-nos que Deus quer intervir na história da humanidade. As palavras da profecia estão claramente relacionadas com um evento da Anunciação. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, porque Deus está conosco, diz-nos a primeira leitura. A tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, diz virgem, enquanto o original em hebraico, a palavra original em hebraico é alma, que pode significar uma jovem ou uma mulher recém-casada. O Evangelho adotou o significado da Septuaginta, que é afirmada na leitura do Evangelho de hoje. O anjo Gabriel, depois de saudar Maria com as palavras da oração Ave Maria, comunica-lhe a mensagem que mudou a história da humanidade. Ela será mãe de um filho, a quem ela chamará de Jesus, que significa Deus salva. A explicação sobre a sua descendência faz uma ligação a todas as profecias sobre o Messias que encontramos no Antigo Testamento. Maria já estava noiva de José. Isso significa que ela estava comprometida em ser a sua esposa, mas eles não se encontravam nem tiveram relações conjugais. Neste sentido, ela ainda era virgem. A Anunciação deixa Maria confusa e inquieta, que é muito normal. Como ela poderá conceber um filho sem conhecer um homem? O anjo responde a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. Toda esta explicação serve para nos comunicar a origem divina de Jesus, Filho de Deus. O Pai é o próprio Deus, e o Filho, sendo Deus, fez-se carne e habitou entre nós. Por isso é que nós sempre afirmamos a verdade da fé de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. Não há nenhuma dúvida nisso. Essa história também afirma que Jesus é concebido sem mancha do pecado.
Irmãos e irmãs, qual deve ser minha e a nossa resposta à Anunciação? A nossa resposta à Anunciação deve ser a mesma de Maria: acreditar em primeiro lugar e colaborar com fidelidade e amor. Maria, sem compreender bem as consequências, tal como fizera Abraão, acreditou no plano de Deus. Ela colaborou desse plano de Deus, dando o seu sim e sendo fiel ao seu sim até a sua morte. Justamente por isso, Jesus, antes da sua morte, nos entregou ao seu cuidado maternal e à sua intercessão. O seu sim ao Pai é semelhante à obediência de próprio Jesus, descrita na segunda leitura, na carta aos Hebreus, que diz: Eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Essa foi a essência da vida de Jesus, de Maria e de José. Seja essa também a nossa resposta à anunciação do Senhor, que se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, está sentado à direita do Pai, está sempre presente entre nós, como nós dizemos em cada Eucaristia. Eu sempre digo que Deus não nos salva contra a nossa vontade e sem a nossa colaboração. Deus quer que cada um de nós assuma o seu papel em fidelidade e amor. Recordemos hoje as nossas promessas a Deus, que fazemos no nosso batismo, e a maneira em que temos vivido essas promessas em relação aos nossos irmãos e irmãs. Somos fracos, carregamos fraquezas no nosso corpo, mas as palavras do anjo nos animam e devem nos animar. Nada é impossível a Deus. Por isso digamos, com fé: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade, com a ajuda da tua graça. Amém. Partilha esta reflexão convosco o Padre Ashwin Vaz, missionário do Verbo Divino.